Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 6. Uranografia geral. A primeira criação. 12. Depois de termos considerado o universo sobre os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Falaremos em seguida sobre a criação da Terra em particular, sobre seu estado atual na universalidade das coisas e, posteriormente, tomando este globo como um ponto de partida e como sendo apenas um planeta entre tantos outros, iniciaremos os estudos planetários e siderais. 13. Se compreendermos bem a relação, ou antes, a oposição que existe entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não passa de uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, e que não está sujeita a qualquer medida do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não existe começo e nem fim. Por outro lado, se fizermos uma ideia correta, ainda que necessariamente distante, de que o poder de Deus é infinito, compreenderemos como é possível que o universo tenha sempre existido e sempre existirá. Desde o momento em que Deus existiu, suas percepções eternas se manifestaram. Antes que os tempos tivessem nascido, a eternidade, que não pode ser medida, recebeu a palavra divina e se espalhou pelo espaço, que é eterno como ele. 14. Deus, por sua natureza, existe desde toda a eternidade e cria também desde toda a eternidade. E nem poderia ser de outro modo. Se, pela imaginação, recuarmos no tempo a uma época longínqua, até os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Procurem compreender bem esta ideia de eternidade, uma eternidade durante a qual a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as vontades infinitas das criaturas, tivessem permanecido sepultadas no sono profundo, permanecido inativas e estéreis. Uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá a vida aos seres. Um silêncio indiferente para com o Criador que os governa. Uma improdutividade fria e egoísta para o Deus de amor que a todos dá a vida. É preciso compreender melhor a grandeza da ação divina e como ela age de forma perpétua sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, o aparecimento do sol faz nascer instantaneamente ondas de luz que se espalham por toda parte da imensidão. Do mesmo modo, o universo nascido de Deus remonta aos períodos que possuem uma duração infinita e que não podem ser imaginados. Remonta ao Fiat Lux, ao faça-se a luz, do começo de todas as coisas. 15. Portanto, o começo absoluto de todas as coisas remonta a Deus. As aparições sucessivas dessas coisas dentro da existência constituem a ordem de uma criação que nunca deixou de criar. Que homem poderia falar dos esplendores desconhecidos e majestosamente escondidos sobre a noite das idades que se desdobraram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual ainda existia? Quem poderia falar dessa época primitiva em que a voz do Senhor se fez ouvir para reunir, de súbito, no seio dos vazios infinitos, os materiais que no futuro deveriam se agrupar por si mesmos
e de maneira simétrica para formar tudo o que existe na natureza. Quem estava presente quando esta voz misteriosa, que cada criatura venera e estima como se fosse a voz de uma mãe, produziu diversas notas que vibraram juntas e de maneira harmônica, para modular o conceito dos céus imensos. Em seu início, o mundo não se apresentou com todo o seu vigor e nem na plenitude da sua vida. O poder criador nunca se contradiz e, como todas as coisas, o universo nasceu criança. A matéria cósmica primitiva, revestida das leis mencionadas acima, gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade, e do impulso inicial, que faz parte da sua própria formação, fez com que sucessivamente nascessem turbilhões, massas de ar com movimento giratório muito forte, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se dividiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da imensidão, os diversos centros de criações, mundos, de forma simultânea ou sucessiva. Em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre outro desses aglomerados e das circunstâncias posteriores que foram responsáveis pelos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida nova, uns menos espalhados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes. Começaram desde logo a sua vida sideral particular. Outros, ocupando uma extensão ilimitada, cresceram com extrema lentidão ou se dividiram novamente em outros centros secundários ou mundos menores. 16. Transportando-nos a alguns milhões de séculos somente, além da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existia e que o nosso sistema solar ainda não tinha começado as evoluções da vida planetária. Entretanto, esplêndidos sóis já iluminavam o cosmos. Inúmeros planetas habitados já davam vida e existência a uma multidão de seres que chegaram antes de nós na vida humana. Produções magníficas de uma natureza desconhecida, e os maravilhosos fenômenos do céu se desdobravam, sobre outros olhares, nos quadros imensos da criação. Que estou dizendo? Já deixaram de existir os esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais, sob o comando do poder divino. E nós, pobres seres pequeninos, que viemos depois de uma eternidade de vida, nós nos acreditamos contemporâneos da criação. Repito mais uma vez, nós precisamos compreender melhor a natureza, saber que a eternidade está antes de nós, assim como está adiante, que o espaço é o lugar de incontáveis criações que ocorrem de forma simultânea e sucessiva. As nebulosas, que mal distinguimos nas mais longínquas regiões do céu, são aglomerações de sóis em vias de formação. Outras nebulosas são via-lácteas de mundos habitados. Outras ainda são sedes de catástrofes e de destruição. Precisamos saber que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de duas durações, as que vieram antes de nós e as que virão depois de nós. Que a criação universal não se limita aos habitantes da Terra. Assim, não podemos aplicar essa expressão, criação universal, para nos referirmos à formação isolada do nosso pequeno globo.